Amanda Alves, personal trainer e pós-graduada em psicologia do esporte. A nossa convidada de hoje sabe que o corpo só alcança o que a mente permite. Amanda Alves é personal trainer, é pós-graduada em psicologia do esporte. Ela une movimento físico com inteligência emocional, ajudando pessoas a superarem o principal obstáculo nos processos de mudança, que é o auto-boicote. Sua abordagem vai muito além do treino. Amanda trabalha com constância, com propósito e com fortalecimento da mente como base para qualquer transformação. Bem-vinda, Amanda. É uma honra receber você no Histórias que Escolhemos. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Que bom, hoje também. A gente fica muito feliz mesmo. Ansiosas para as dicas e novidades aí que você tem para nos oferecer. Mas a gente fica muito feliz mesmo. Muito obrigada. Eu estou sentindo hoje, Evelyn, que assim, vai ser muita pergunta que eu quero saber, que eu preciso para minha vida. Vai ser muito pessoal o negócio. Vai ser uma consultoria. Só consultoria. Com certeza. Vamos lá, então. Amanda, a primeira pergunta que eu trouxe para você é a seguinte. Você, como personal trainer, com essa formação em psicologia do esporte, você traz uma visão diferenciada. Como você percebe a conexão entre mente e corpo quando se trata de alcançar objetivos? Normalmente, Fê, o que acontece? Quando a gente está focada com a nossa disciplina, nosso dia a dia, nosso autocuidado, tudo flui. É como se fosse um equilíbrio. Então, se você está se cuidando, se você está treinando, se você está trazendo algo que traz benefício à sua saúde, automaticamente os outros campos eles vão se alinhando também. É como se eles se encaixassem, sabe? Tanto para o bem quanto para o mal. Quando a gente deixa de fazer isso também, há um declínio ali no momento, tanto psicológico, então leva a gente a alguns momentos ruins. Entendi. Faz sentido mesmo. Não, total sentido. A gente percebe que as pessoas, elas têm sempre uma desculpa, né, para dar, né? E aí, se você não tem propósito, você não foca, aí você sempre vai achar uma desculpa. Desculpa sempre tem, né? Exatamente. E como que, assim, o que a psicologia do esporte te ensinou sobre como a mente pode boicotar ou potencializar o desempenho físico da pessoa? Como é exatamente isso que você falou. Motivos nós temos um monte, né? O dia a dia ele é repleto de compromissos, tem criança na escola, é almoço, é casa bagunçada. Então a gente tem motivos, né? Já tem ali a desculpa já pronta para ficar em casa, para não ir treinar. O que a gente faz, o que a minha função faz, é justamente trazer o aluno a ignorar, digamos assim, essa parte de afazeres, para pensar uma horinha ali no dia, ser uma obrigação dele, sabe? Cuidar dele, cuidar do treino dele, trazer essa atenção, porque é também necessário. Porque esse cuidado é necessário mesmo, tanto quanto as outras coisas, né? Tanto quanto a bagunça da casa, tanto quanto a alimentação, tudo. É um compromisso, né? A é gente um tem compromisso. Que ter um compromisso conosco, não é isso? Exatamente. Porque assim, eu percebo muito assim... as pessoas se comprometem com os outros, se comprometem com a casa, se comprometem. E a partir do momento que elas estão comprometidas com aquilo, elas vão até o final. Mas a hora que é com a gente, aí você sempre deixa para depois, ou começa e para, que também tem isso, né? Exato. Um monte de gente faz a mesma coisa. Eu falo porque é uma coisa que eu faço. Ela tá descrevendo a minha, percebi que ela falou a Fernanda. Não, mas isso que você falou é muito interessante. Você comentou da rotina. Nós somos mães, trabalhamos fora, tem casa, marido, tem os afazeres, as preocupações. E eu me vejo muito nessa situação. Tudo que envolve os outros, que eu tenho que ter uma participação, mas nos outros, pleno. Faço com propriedade, faço certinho. Quando é comigo mesma, aí boicota. Porque essa questão da correria, exatamente. Né? Eu gosto de pensar que nós temos que ser um pouquinho egoístas. E é esse o ponto egoísta que a gente precisa dar uma atenção. No sentido de falar assim, hoje, 1 hora do meu dia, das 24 horas, vão ser minha. Então, eu vou ignorar que o banheiro está sujo, eu vou ignorar que a minha casa está bagunçada, porque não vai mudar. Você vai voltar do seu treino e você vai fazer até melhor, talvez, né? Com a cabeça mais relaxada, de uma forma mais leve. Então, não vai ser algo difícil. Pensar dessa forma acaba ajudando as pessoas a entenderem que, além de ser necessário, vai ficar mais automático no dia a dia, sabe? Vira rotina, né, Amanda? Rotina, hábito. Você comentou da mente, eu até ia te perguntar disso. Você acredita que antes de qualquer mudança física, a pessoa precisa passar por uma mudança mental?
Como que isso se dá na prática? Que você comentou da mente, né? Com certeza. Normalmente as pessoas elas precisam de um estímulo. Então, hoje em dia, as pessoas estão até mais adeptas à atividade física. Mas a gente pode pegar por pessoas que só iam para a academia quando o médico falava: você precisa treinar. Então, esse ponto é um ponto gatilho na cabeça das pessoas. Se o médico disse que eu preciso treinar, então tem alguma coisa errada, então eu vou buscar uma atividade física. Então, Só essa não é. mudança, esse ponto gatilho da palavra do médico, acaba trazendo para a pessoa aquilo que ela precisa, que é: eu preciso treinar. Então, ela vai e treina. Então, a mudança precisa ser mental, primeiramente. Mudança no sentido do estímulo mesmo, porque não é tão simples, né? Eu chegar aqui e falar para vocês: olha, vão, é fácil, nas 3 primeiras semanas vai ser maravilhoso. Não vai. Não vai, não vou enganar, não vai mesmo. Então, eu preciso deixar claro que a mudança precisa acontecer. Eu sou personal e eu trabalho com os meus alunos de uma forma muito clara, sempre trazendo resultados assim certos, concretos, pondo ali estimativa, sabe? A gente vai alcançar em tantos meses, nunca passo informação: olha, não vai perder 20 quilos em 3 meses. Não vai ser assim. Então, eu sou muito focada ali com meus alunos, eu faço eles entenderem isso. É a constância. Eu trabalho 1 hora das 24 horas. Então, a mudança que eu vou propor para o meu aluno em 1 hora não vai fazer a diferença. Quem vai fazer é ele nas outras 23 horas. Faz sentido. Então, ele vai cuidar da alimentação, ele vai se hidratar. Porque eu só treinar não vai fazer diferença. Se a pessoa não cuidar ali durante o outro tempo, Não vai valer a pena. não vai valer a pena. Perde-se, né? Não, sem dúvida. A gente vê que assim, o seu trabalho incentiva, né, a pessoa, mas o que vai fazer a diferença é ela continuar aquilo durante o resto da semana ali, né? Vai que ela treina 1 vez ou 2 vezes na semana, o resto é trabalho dela. Exatamente. Né? De cada um. E aí eu pergunto para você, quais são os maiores desafios que os seus alunos enfrentam em questão de mental mesmo, sabe? Para se manter na rotina. Como que é isso? Essa questão do auto-boicote, ela é muito real. Então, digamos, a maioria dos meus alunos, eles me procuram, mas já fizeram várias outras tentativas sozinhos. Então, fizeram tentativas de academias, fizeram tentativas de academia no próprio condomínio, é mais perto, e não funciona. Então, a cabeça, ela tem que estar muito bem centrada, né? Ela tem que estar muito bem pontual ali. Eu quero isso, tenho um objetivo, vou focar, vou fazer. Então, todos esses meus alunos que vêm me buscar, né, vêm me procurar, é para que eu mantenha sempre ali, sempre lembrando todas as aulas, o porquê que a gente está ali, porque a gente esquece dos objetivos. Então, você tem uma meta de perder 10 quilos. Você perdeu 5, você fala: já tá bom, já bati, já consegui. Acomoda. Então, eu friso bastante os objetivos que a gente tem até a gente alcançar eles. Eu achei interessante a sua fala, que eu acredito que o personal, ele traz muito essa questão do compromisso, porque você acaba cobrando o aluno, né? Exato. Porque você falou, muitas vezes a gente já teve várias tentativas. Eu sou uma pessoa, começo, matriculo na academia, vou, começo super bem, depois paro. Agora, se tem alguém que está me esperando, tem um horário marcado, porque você marca um horário com o teu aluno. Então, eu tenho um compromisso e tem uma certa cobrança. Você fala: oi, tudo bem, tudo certo hoje, daqui a pouco eu te encontro aonde for. Exatamente. Então, acho que isso também ajuda também, né? Essa questão do compromisso. Eu acho que por mim, pode ser que ajudaria. Eu vou falar, teve uma época, faz tempo, muito tempo, que foi acho que o tempo que eu fiquei mais fazendo alguma atividade física, mas por quê? Porque eu tava com personal, então ela me mandava mensagem de manhãzinha já: tô te esperando. Então, assim, eu não ia por mim, porque de verdade, por mim eu não ia. Mas ela já tava me esperando, fazia frio ou calor, ela tava lá me esperando. E aí, então, assim, era por ela que eu tava indo. Depois de um tempo, eu já ia até sem ela, porque tava tão gostoso. O pós, Sim. Sabe assim, o pós treino, voltar com uma sensação de realização. Você conseguiu, você venceu a preguiça, porque não tem outro nome pra dar, tá? Exato. A preguiça, você vencer a preguiça. E assim,
acordar cedo. No meu caso, eu fazia de manhã. Então, acordar cedo, deixar a casa ali e sair, era, nossa, uma luta. Mas a hora que você voltava, eu voltava tão mais feliz, sabe assim? E leve. parece que a disposição muda, parece não, né? Não, Muda, sem né? dúvida, porque sem a gente dúvida. parece que rende mais. É. E aí, o mais engraçado nessa história era as conquistas a cada processo. Porque tem isso também, né? Ela trabalhava a minha cabeça para que eu conseguisse ir, assim, melhorando, aumentando e tudo mais. Mas, como, né, eu falo que eu tenho alergia. Aí eu sempre falo isso. Vamos na academia, eu tenho alergia. Eu arrumei um jeito de me auto-sabotar, porque foi isso que eu fiz, para parar de novo. Por quê? Porque eu ainda estava, né, assim... Era um processo meu, eu tinha que entender isso, né? Mas é de cada um passa por um processo. E esse respeito que você tem pelo seu cliente, pelo seu aluno, é interessante, né? De você respeitar o tempo dele e, ao mesmo tempo, tá, né, mantendo, cobrando, Exato. e aí que tá. Mas falando nessa constância, essa pergunta aqui acho que vai ajudar aqui, ó, porque eu queria saber como que você ajuda os seus alunos a desenvolver a constância nos treinos, especialmente quando a motivação começa a diminuir. Porque acontece, né? Acontece. Por mais que tenha ali você avisando, a pessoa começa, hoje não vou. Sim, tô e depois de um certo tempo, até os resultados mesmo, eles começam a estagnar. Então, você mesmo quando, por exemplo, um exemplo de emagrecimento, você chega um momento em que você estagna. Então, o que acontece? Eu mudo sempre o estímulo do meu treino. Então, para o aluno sempre se manter motivado, sempre vai ter um treino ali dividido em forma diferente, a periodização mais específica. Todo mês a gente bate um papo no começo do mês, viu? Como é que tá? O que você está sentindo? Está sentindo que tá forte, que tá fraco? Está sentindo dor em algum lugar específico? Porque o treino precisa ser do meu aluno. Eu preciso pensar no meu aluno. Então, quando é eu e ele ali, eu vou analisar performance, vou analisar correção postural, mas vai muito além disso. E a psicologia do esporte me trouxe essa visão. Porque antes, né, a gente pode perceber que nas academias, os personagens têm pessoas que não fazem a sua função, né? Tão simples, cuidar das pessoas. Isso é cuidar, não é prescrever um treino, não é uma receita de bolo. É você pensar no seu aluno, é pensar no que ele está sentindo realmente. Eu tive um exemplo de uma aluna, odiava treinar. Odiava. Você ainda não, filha. Odiava treinar. E teve um dia que ela chegou, na noite anterior, ela tinha tido uma crise de ansiedade muito pesada, muito forte, não tinha conseguido dormir. E eu sou um pouco carrasca, às vezes, nos meus treinos. E nesse dia específico, ela falou, Amanda, eu não sei porque eu tô aqui. Porque eu vim, mas eu já não gosto de vir. Hoje, então, eu tinha um motivo para não vir, né? Não dormi a noite toda, tive uma crise de ansiedade. Eu falei, tudo bem, eu só ouvi essa primeira parte. Eu modifiquei todo o treino. Eu não precisei falar nada para ela. Acabou o treino, passou uma semana, tudo, e eu fiz só o que eu faço normalmente. Uma semana depois ela falou assim, sabe quando foi que eu falei assim, eu vou todos os dias no treino? Quando você modificou o treino no dia que eu estava com a crise de ansiedade. Porque eu não precisei falar nada para você. Você foi e modificou, não ficou em cima de mim, sentiu o meu limite. Então, esse é o cuidado, entende? É além de passar treino, é além de performance, é além, muito além. Então, isso é muito legal. Esse é o personalizado que a gente fala com propriedade, porque você só pegou um gancho e se você fosse questioná-la, ela ia, de repente, sei lá, desabar, às vezes uma coisa emocional. Sim. Não ia ajudar muito. Então, só de perceber que não era um dia bom, você já meio que... E a atividade precisa trazer a gente para uma posição boa, né? Num dia ruim, num dia péssimo. Eu ouvi esses tempos atrás, né? Alguma situação meio ruim assim. A casa caindo, desabando. Eu falei, eu vou treinar. Falei, você vai treinar? Eu falei, vou. Porque para mim funciona assim. E eu queria muito que para todo mundo funcionasse assim. Porque a casa tá caindo, você consegue resolver agora? Não vai dar para resolver. Vai treinar, vai distrair sua cabeça, vai suar, vai, sabe, se pôr em limites. E aí você volta com a cabeça mais fria. Você fala, agora eu vou resolver o problema. Uma boa. Essa sensibilidade faz toda a diferença no processo do seu aluno, né? Faz toda a diferença. A gente sabe que o auto-boicote ele existe, né? Mas você sentir no seu aluno
a dificuldade ou o momento que ele não está bem e conseguir adaptar isso não tem preço para ele. Porque você vê que realmente a pessoa se importa, não é só mais um número. Exatamente. Né? Como você falou, não é uma receita de bolo que todo mundo repete igual. Porque nós não somos iguais. Então, às vezes, a minha dor não é a dela, né? Não é a sua. E essa sensibilidade faz toda a diferença, com certeza. Sim. Essa história que você contou, legal. Mas tem alguma outra que fale, assim, que você vê a pessoa que se boicotava, tinha muito dessa de se boicotar, mas que teve uma superação, que você fala, olha, valeu o meu esforço. Um case de sucesso. Um case de sucesso, isso. Essa minha aluna foi um case de sucesso, com certeza, porque a aderência dela depois, né, desse momento em específico, foi sensacional. De você ver resultado na pessoa. E, assim, era uma aluna que ela ia, mas não treinava com gosto, não treinava com vontade. Depois dessa situação, você via outra pessoa. A cabeça dela foi uma chave que virou, que ela vinha treinar e a partir disso ela viu o resultado e aí... Não parou mais. Não parou mais. Deslanchou. Esse caso eu fico... Realmente foi... Eu falei, pronto, era isso que eu queria fazer. Eu não queria passar treino na minha profissão. Eu queria fazer diferença, sabe? Então, isso é fantástico. Isso é legal. Até o fato dela ser pós-graduada em psicologia do esporte. Então, tem muito essa questão pessoal. E é cada um, né? Assim como deve ter paciente seu que você já leva de uma outra forma. Que você precisa ser mais rígida. Se for que você é rígida. E se você não for, ele vai acabar não fazendo. Então, a rigidez ajuda. Sim. Assim como no caso dessa outra aluna, já foi uma questão de... Você foi acolhedora. Né? Acho que essa coisa do acolher, tem pessoas que precisam disso para poder ter essa... Tem que ter uma análise, Fer. Não é você realmente parar e analisar, é escanear o seu aluno. Para isso, eu preciso conhecer o meu aluno, eu preciso entender quando ele não está num dia legal. É um relacionamento. Então, eu tô ali com ele toda semana. Afinal, tem aluno que você vê todo dia, toda semana. É um contato contínuo, né? Exato. Acho que o mínimo é uma vez por semana. Isso. Deve ter gente que faz mais do que uma vez. Tem alunos de 2 vezes, 3 vezes por semana, mas que gostaria de fazer todos os dias. Então, tem vários tipos de alunos. Aí acaba tendo um convívio maior também, né? E fica sabendo de tudo da pessoa, né, Amanda? Tudo. Você vira uma confidente. Uma psicóloga mesmo. Psicóloga, boa, psicóloga. Realmente é uma psicóloga. E é muito bom isso, você ter essa sensibilidade, você entender isso. E a gente percebe que... faz a diferença, né, no processo. Eu acredito que as pessoas se sintam mais motivadas, mas eu acho que o que acontece? O deixar de fazer se torna menor, né? O número de pessoas que desistem no meio do processo, eu acredito que se torne menor, porque você vê que desse jeito não está funcionando, então vamos corrigir a rota, não é assim? Exatamente. A aderência, ela muda a partir do momento que a gente também muda. Porque é para tudo, é para a vida, né? Se não está funcionando, a gente busca uma solução melhor, um estímulo melhor. Tem alunos que gostam de um treino mais dinâmico, gosta ali de um xingo. Tem gente que não, que gosta de uma tranquilidade na hora de treinar. Que é um amigo. Exato, que quer um amigo. Tem uma pessoa que só quer que você acompanhe, sabe? Então, é analisar. Sempre. E conseguir resultados mesmo assim, né? Cada caso tem resultado da mesma forma, Exato. Né? Mas por quê? Porque a gente entra nessa parte da aderência. Então, a constância vai trazer o resultado. O aluno que começa e para, não tem o resultado justamente por isso, porque não há constância. A partir do momento que há constância, há o resultado. E isso para vários aspectos. A constância no mental. Então, você pensa de uma forma diferente. E a partir do momento que você pensa, estou cuidando do meu corpo, automaticamente a sua alimentação muda. Os seus desvios ali de, vou comer um tal coisa. Não, entende? Então, fica uma coisa mais natural. É legal. Vira algo normal da vida da pessoa. Mas essa questão da autoestima e autoconfiança, como é que você trabalha isso nos seus alunos? A gente já falou um pouquinho aqui em algumas falas suas, mas para que eles mantenham os resultados a longo prazo. Porque também tem isso, né? Às vezes adquire ali um certo, mas como que ele mantém? Isso envolve autoestima e autoconfiança. Como é que você trabalha isso? Então, a gente costuma trabalhar sempre com esses resultados mensais, com essa conversação contínua, né? Tá sempre entendendo como o aluno está se sentindo. Então, durante as aulas, eu consigo analisar, consigo observar como é que a pessoa está e, a partir disso, eu faço algum tipo de modificação. E, consequentemente, a constância vem ali. Você costuma conversar muito com eles? Sim.
tempo todo. Só que assim, o tempo todo mesmo. Só que assim, eu converso e eu sempre busco os ganchos. Então, as minhas conversas, não é... Se eu pergunto, como que tá o céu hoje? Eu não quero saber como é que tá o céu. Eu quero saber se ele olhou pro céu. Ou se ele veio pensando em outra coisa, que aquilo ali vai tirar a atenção dele no treino. Então, é um gancho para mim. Eu preciso que meu aluno esteja ali. Então, eu vou trazer estímulos para que ele esteja presente. Às vezes, estava trabalhando, estava numa reunião muito pesada. Então, chega ali, não sabe nem como chegou. Ele só foi, né? Pelo horário. Exato. E porque tinha um horário marcado. O compromisso, se não tivesse uma personal aguardando, não iria. Então, tem uma pessoa aguardando, a pessoa vai. Então, eu identifico esses sinais do aluno. Eu percebi pela sua fala que você trabalha muito essa questão da motivação, autoconfiança, de forma bem prática, porque você não se preocupa só em fazer um treino. Ele pagou você, porque deve ser assim, né? Paga ali, tem as aulas, ponto. Se fez, fez. Se não fez, você recebeu. Exato. E você não, pelo jeito você se preocupa muito para ver se ele está inteiro ali também. É no momento do treino. Por isso a psicologia do esporte, você usa isso no seu dia a dia. Exato. E eu entrei nessa parte da psicologia do esporte, eu sempre amei muito a psicologia. Mas eu voltei para o esporte pensando em atletas de alta performance, no início da pós-graduação. E aí, quando eu comecei a pós, eu pensei, falei, eu tenho um arsenal de pessoas, eu tenho uma cartela de alunos que eu vou colocar em prática com todo mundo. Com todo mundo que estiver ao meu redor, eu vou tentar pelo menos o 1% ali de trazer eles para mim. Então, essa parte da psicologia me ajuda 100% nesses casos, né? Nesses alunos. Legal. Você traz eles por tempo presente, né? Exato. Porque acontece muito. Isso no nosso dia a dia. Acontece com todo mundo, né? Você tá, mas não tá. Não é? Então, você tá ali, você tá trabalhando, você tá produzindo alguma coisa, você tá de corpo, mas a sua cabeça tá longe, tá em outra, né? Eu falo, às vezes a gente vai pra Nárnia, né? Sim. Não é assim? Aí, então, essa diferença, você trazer a pessoa pro momento presente faz ela sentir o que ela tá vivendo, né? Eu vejo muito isso em questão de alimentação e tudo mais, porque... eu como muito rápido. Aí, na hora de comer muito rápido, você não entende no final que você comeu, você não sentiu nada e você ainda tá com fome. Porque você não percebeu, né? Então, assim, a fome tá aqui, né? Na cabeça, eu falo. Mas, assim, você não tá presente naquele momento. Você não degustou aquilo ali, né? Você não prestou atenção naquilo. E a mesma coisa na atividade física também, né? Se você não presta atenção, não adianta nada você correr, ou, sei lá, pedalar, mas você não tá ali. Exato. E a gente trabalha muito com a consciência corporal. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um agachamento, a gente precisa de uma consciência corporal. Porque senão você faz só o movimento. Só que ele não está ativando tudo que tem que ativar. Quando a gente agacha, a gente não está trabalhando só o quadríceps, só a coxa. A gente está trabalhando abdômen, respiração. Então, eu preciso de um conjunto de coisas ali. Eu preciso que o aluno esteja realmente ali para não haver lesões, não haver, sabe? Ele entender o movimento, entender o porquê que ele está fazendo aquilo, entender o sentido do treino. Eles precisam disso, eles precisam entender e estar ali 100%. E tem técnicas para isso. Então, a gente, por exemplo, um aluno que chega esbaforido, corrido, não está ali no momento. Então, eu trago ele para o momento presente com, por exemplo, que exercício você está fazendo? Nossa. E ninguém nunca sabe, né? Os nomes. Aquele que pega o negócio ali. Aquele da rosquinha. Então, eu trago. Olha, você está fazendo pro bíceps. É verdade. Isso já é um estímulo para trazer ele pro momento. Então, eu trouxe o aluno está percebendo a questão da respiração. É muito importante. Dificilmente é falado, dificilmente é cobrado. E o tempo todo, respira. Necessário para tudo que a gente vai fazer. Você falou da moça com ansiedade, né? Essa questão de trabalhar até a ansiedade mesmo, porque quem sofre de ansiedade sabe que é excesso de futuro, né? Que é você ficar pensando lá na frente de não vai fazer, ou tem que acontecer e tudo mais. Na atividade física, eu acredito que assim, você trabalha a respiração, você trabalha a pessoa no momento presente. Então, tudo isso, você tira ela de sei lá, de uma ansiedade profunda às vezes, né? Porque você traz ela para
para hoje, para o agora. Tira ela daquele momento. Isso é bem, nossa, extremamente importante, porque imagina, é muita saúde mesmo, saúde mental, né? A pessoa se vê, nossa, com certeza faz toda a diferença para quem faz ansiedade, que tem que passar por ali pela Amanda e ficar, ó. E vários tipos de modalidades também. Porque assim, ó, tem a musculação, mas é uma modalidade que você vai trabalhar ali sozinho. Digamos que não tem um personal para acompanhar. Mas tem outros tipos de atividades que você pode aderir. Tem a dança, que tem pessoas que gostam da dança. É uma atividade que vai te tirar desse momento de pensar. Verdade. Vai te trazer para o momento que você precisa ver o passo, que você vai ter que decorar, dançar. A luta. Eu sou apaixonada pela luta. Eu pratico Muay Thai, vai fazer 10 anos. E eu dou aula de Muay Thai também. E é uma modalidade que você precisa estar ali. Você precisa ter atenção. Então, jiu-jitsu também pratico. Quando eu entro no tatame, quando eu tô com o kimono ali, se eu não prestar atenção, alguém vai me bater. Então, é você obrigado. Tá concentrado. Exato. São motivações assim que você precisa deixar o que você tem para resolver depois, depois, e focar naquilo no momento. Odeio musculação. Tem outras coisas que dá para fazer. E, por consequência, ali você vai buscar musculação para fortalecer, para te dar um condicionamento. O ideal é a pessoa pensar que ela não precisa ir para esse caminho de malhar, de se cuidar só porque um médico falou. E sim, se todos hoje pensassem que isso vai trazer só coisas boas, você já começaria a treinar há muito tempo e estaria envelhecendo super bem, né? Exato. Essa é a ideia, na verdade, né? Que a pessoa busque o exercício físico como algo que tem que fazer parte da vida, não é porque o médico pediu, né? Antes do médico pedir, não é? Antes do médico pedir. Antes do médico pedir. Sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte, nós somos adultos. Então, se uma criança está doente, ela tem que tomar dipirona, a gente vai lá e dá o dipirona. Quando somos adultos, não tem negociação. Então, eu preciso treinar. A negociação é, qual horário eu vou treinar? Antes da minha rotina agitada, da minha deslocamento do dia, ou depois? Quantas vezes por semana eu vou conseguir fazer? Não, vou ver se vai dar. Não, não tem negociação. A partir do momento que você entende que aquilo é sua obrigação, é como escovar o dente. Você tem que fazer. Tem que fazer. Não tem jeito. E quanto mais você faz, mais qualidade de vida você vai ter, mais vida ativa com filhos, com os netos, vai ter. Então, isso é vida, né? Isso é ter qualidade de vida. Saúde mental, saúde física, não ter doenças, né? Então, isso é um ponto muito importante a se colocar na mente. É importante. E quanto antes você colocar isso, melhor. É interessante o que você falou, né? Diante da minha rotina, eu vou fazer em tal hora ou tal hora. É a psicologia positiva que fala hoje, né? É assim, vai fazer. Ou é assim ou é assado, né? Então, colocar dessa forma, igual mãe, né? Vai agora. Sua opção é agora ou daqui a pouco. Tem que ser feito. Isso. E o que você diria para alguém que está começando a treinar, mas se sente inseguro sobre a capacidade de atingir os objetivos? O que você fala? Para nós, né? Para Eve, que você diria para nós. Tudo é treino. Tudo é treino. Então, você vai iniciar, você não vai estar no seu melhor condicionamento, você não vai estar correndo 5 km numa velocidade ali 10. Tudo é treino. E o treino começa na mente. Eu vou treinar a minha mente para não me boicotar durante a semana. Quantas mais vezes eu for, eu vou conseguir atingir um resultado melhor. E isso para tudo. Para tudo mesmo. Não, com certeza, montar uma rotina, né? Montar uma rotina. Assim, a gente fala, né? Nós aqui, eu acho que tem bastante gente que tem essa dificuldade, né? Porque quando a gente fala de academia, eu lembro perfeitamente disso. A gente vai na academia e fica pensando assim, nossa, mas olha lá, fulana tão bonita, já tá com corpão. Aí olha pro outro lado, só vê mulher bonita na academia, com roupa bonita e tudo mais. E aí você fica lá com aquele patinho feio, com vergonha, daí você já vai meio assim. Aí já é um gancho para não querer mais, né? Então, assim, é tirar isso da cabeça, focar. E eu lembro de uma fala uma vez, de uma psicóloga também, e ela falou assim pra mim, quem que tá vendo? Você ou as pessoas?
as pessoas não estão te vendo, as pessoas estão lá treinando. É você que está olhando. Então, é você que está se comparando, é você. O negócio está em você. Então, coloca na sua cabeça e vai. Olha, é toda a diferença, né? Sentido, é total. E quando você tem uma pessoa que trabalha isso com você, junto o tempo todo, te lembrando que não é os outros, é você. Faz toda a diferença. Né? Eu até ia perguntar disso, porque eu ia falar com distrações e pressões externas, que envolve a outra pessoa com um corpo bonito e tal. Porque quando a gente olha a academia, pensa mesmo, né? A gente vê mais pessoas muito bem, mas fala, por que você tá aqui? Né? Porque, tipo, você tá bem, vai pra casa, vai dormir, né? Você já tá você bem. tá ótimo, você tá ótima. Mas, na verdade, brincadeiras à parte, é esse foco que faz a pessoa chegar onde ela chegou e ela não tem que parar. Mas diante dessas pressões, que acaba sendo pressão, quem não tá nesse corpo, não tá naquele nível, ou não levanta aquela quantidade de peso, ele vai se cobrar. Então, como é que você consegue ajudar a cultivar a disciplina sem cair nesses padrões de perfeccionismo? Porque é isso que a gente tá vendo, né? Eu tô olhando o outro lá, ele é muito melhor, ele é perfeito, eu não sou. Então, como que você trabalha isso com seus alunos? Sempre quando eu vou iniciar um atendimento novo, um aluno novo, a gente faz uma anamnese. E nessa anamnese é para a gente saber se tem alguma comorbidade, se tem algum problema de saúde, restrição. E dentro dessa anamnese, eu adaptei aos meus alunos algumas perguntas a mais, para entender exatamente o que a pessoa, como a pessoa se vê. Qual é o objetivo a partir da maneira que a pessoa se vê. Então, o objetivo é esse, então eu vou te dar caminhos para chegar nesse objetivo. Eu tiro o foco que poderia ser dado para visões externas, para outras pessoas, para trazer para sempre para o objetivo do aluno. E sempre trazendo os resultados. Porque os alunos esquecem constantemente onde eles chegaram, sabe? Eles esquecem o quão eles percorreram bem, o quão eles evoluíram em questão de peso. Então, sempre é como se eu tivesse sempre falando, olha, você viu isso? Você fica ali, né? Como que fala? Vibrando pelas conquistas. Exato. Olha, antes você pegava só isso, agora você tá com tantos quilos, Exato. né? Tipo... E sempre isso faz diferença. A gente acha que não, nossa, mas é bobo. É um bobo que necessário. Aquilo ali, o meu aluno, poxa, realmente, lembro, eu pegava 5 quilos, agora eu tô pegando 10. Olha, a próxima meta é 15. Então, Sempre a gente vai tem uma crescer. meta maior que vai te trazer o foco para aquela meta. Então, eu trago muito isso o tempo todo. Precisa, é necessário. É interessante isso, porque a gente realmente esquece. Esquece. Você começa ali e acha que vai ficar só ali. E às vezes, em vez de melhorar, tipo, vai melhorando. Daqui a pouco você dá uma camufladinha, volta no pezinho, tá muito bom. Dá uma voltada, você fala, ai, Aí eu né? já tô com dor. Tô com dor. né? Não, Então, assim, treinar você sozinho é isso sempre, né? sabota o tempo Nossa, tem uma inteiro. piedade, nossa, não, eu não mereço isso, tem menos, eu tô batalhando muito. É tipo assim, né? Quando vai, né? Porque daí já começa a luta na cama, já, ou em casa, já começa no Você vai sofá. ou Você não. fala, ai meu Deus, eu tenho que ir. É O isso. tênis tá pesado, né? Já tô Uma começando. dica para quem tem essa dificuldade, né, de se ajustar e tudo mais, é chegar no domingo e já separar a roupa. Separa a roupa, separa o tênis, deixa ali em cima. Tá a roupa, tá o tênis, você já começou o seu processo de pensar Sim. no treino. Antes mesmo de ir pra academia. Então, olha, amanhã eu vou treinar, tal hora, tá bom. Isso vai funcionar. Não, com certeza, né? Porque você já vai com uma mentalidade diferente, né? Sim. E é interessante porque é aquilo que a gente falou agora há pouco, a nossa rotina com outras coisas tem horário, tem o dia, e a gente faz. Por que quando é conosco, né? Ou então é para uma academia, ou um exercício, algo de prática de esporte, a gente boicota, né? Porque para outras coisas a gente não deixa de fazer. Eu falo por mim. Essa fala é minha, tá? Aquela E total. agora você falou da roupa, é interessante isso mesmo. Porque assim, pra trabalhar, a roupa já fica sempre pronta de um dia antes. Você fala, não, amanhã, o que eu vou vestir Eu amanhã? já penso no look antes. Um dia antes você já pensa, que roupa que eu vou vestir amanhã? Pra já deixar programado, pra você não perder hora. No caso, nós com o filho, já deixa a roupa do filho no jeito, tudo arrumadinho, pra não se atropelar. Por que não com a academia, né? Por que não pra um treino? Não é? A gente tem que Interessante, né? pensar nisso, né? Porque Exato. você forma um compromisso, né? Com você, que é o mais importante, com o personal, no caso, quando tem. Mas, assim, você já monta um compromisso. E é uma dica boa essa, viu? Vou Não, eu levar vou pra aderir, vida. vou aderir, porque vou isso sim. é cutuca mesmo, que é uma questão de comportamento. É total Exato. comportamento. E É aí gera uma hora disciplina, do né? dia. O maior público que eu tenho e com essa dificuldade é o público feminino. O público que é mãe, o público que tem muitas Muito a obrigações. São 24 horas que
Poderia ter 58 horas ali, ainda não ia dar tempo de fazer tudo. Então, pensar nisso. É 1 hora para cuidar de mim. 1 hora para fazer algo por mim. E às vezes, Amanda, a gente até tem essa hora e tá usando com outra coisa que não é tão importante. Sim. O celular hoje rouba essa 1 hora fácil. 2. Você fica ali, ó, assim, ó, você vai 1 hora fácil. Então você poderia estar usando esse horário para um exercício. Né? E não pode pensar, chegou em... Ai, tá muito corrido hoje. Chega em casa, troca de roupa e sai. Não dá tempo para pensar. Senão não vai. Senão Exato, não vai. Não vai. Como o papel da disciplina e do comprometimento afeta o resultado final de uma jornada de transformação física? Como que é isso? Essa disciplina, esse comprometimento no final, a hora que você vê o seu aluno lá, já está treinando há bastante tempo, que você vê que ele seguiu certinho, a disciplina, está em ordem, teve compromisso. Essa transformação deve ser muito gratificante. É você ser ouvida, né? Porque você fala para o aluno, olha, se você comer certinho, se você tomar água, se você treinar, vai dar certo. Eu acho que 80% não acredita nessa fala. Então, quando você vê um aluno que se compromete consigo mesmo, por que não está se comprometendo comigo? A gente entra novamente naquele assunto das outras 23 horas, né? Então, um autocomprometimento é muito gratificante. E você ouvir do aluno que, poxa, treinei bem, foi muito bom, muito obrigada. É muito legal disso, é muito bom ter esse resultado. Eu divido sempre com eles. É recíproco, né? Você ajuda e eles te ajudam também. Sim. Você acredita, Amanda, que a pressão social por um corpo perfeito, que isso a gente tem bastante, né? Influencia as decisões das pessoas em relação ao que elas podem ou não fazer por sua saúde? Porque hoje as pessoas recorrem a caminhos também mais curtos. Remédios, procedimentos estéticos. Sim, com certeza. Você escuta muito isso dos alunos? Muito. Até mesmo na hora da procura. Normalmente, quando um aluno tem tipos e casos de alunos que chegam para resultados imediatos. Só que eu volto e sempre vou bater na tecla. Não é assim que funciona. A gente precisa de constância, a gente precisa passar pelo processo, a gente precisa treinar, a gente precisa evoluir. E a partir disso vai ter o resultado. Não adianta eu chegar para você e falar, olha, treina pesado, não vai. Preciso que você esteja bem, seja um treino montado exatamente para você, para o peso que você aguenta, para o descanso que você vai ter durante o dia, como é sua rotina, porque daí a gente vai conseguir atingir o resultado final, né? Então, preciso sempre trazer para a realidade do aluno. Mas tem alunos, sim, que vêm por conta dessa pressão e acabam extrapolando um pouquinho mais. E aí vem os riscos das lesões, vem riscos de outros fatores, né? Com a saúde também. Saúde né? mesmo. A pessoa para de comer, não, parou de comer. Exato. Esses dias atrás, conversando com uma doutora de estética, olha só que coisa, né? A gente conversou um pouquinho, uns 10 minutinhos, aí ela falando, de procedimento, eu perguntei quanto a uma dúvida que eu tinha de um procedimento, ela falou assim, olha, você treina? Eu falei, não treino, que vergonha. Não treino. Ela falou assim, então, olha só, o procedimento estético, no caso pro que eu queria, ela falou assim, é muito bom, só que sem treino, aí já veio pro chão, né? Ela falou, sem treino não vai durar o tempo que tem que durar. Então, tenta treinar. Ela falou, tenta treinar, vai na academia. Se você não gosta de musculação, faz alguma outra coisa que você goste, porque daí o resultado do meu trabalho estético, né, do que ela queria fazer, uma coisa ligada a outra. Vai ter resultado por mais tempo. Eu nunca pensei nisso. Porque a gente, como ela falou, quer pular, né? Já quero pular pro bonito já, né? Não quero passar pelo processo. Não, Sim. Já quero pular logo pro bonito, pra parte que vai ficar tudo bonitinho, tudo durinho, tudo cheinho, né? Ou então a gente quer usar uma roupa, né, no casamento. Tipo assim, uma viagem. Aí você faz pra aquilo. Aí ela falou, tá, ok, vai ficar legal na hora, tudo bem, porém você não vai ter por muito tempo. Agora, quando você treina, você tem sustento. Eu falei, gente, olha só. Ou seja, tudo tá ligado. Então, a alimentação tá ligada, o treino tá ligado. Aí você vai pros procedimentos estéticos, que também estão relacionados. É uma coisa que leva na outra, vai encaixando, né? Que nem um quebra-cabeça. Né? Tudo precisa do treino, Exato, não posso fugir. É como se fosse uma equipe multidisciplinar, né? A gente vai se encaixando. Isso. Diversas áreas se encaixam pro bem-estar do aluno mesmo. É bem isso mesmo. E quais são as principais crenças limitantes que você encontra nas pessoas quando o assunto é cuidar da saúde do corpo? Umas crenças limitantes...
O auto-boicote. Ele é um dos, né? Muito. Eu acho que uma crença limitante também, vou falar por mim. Às vezes você achar que esse resultado eu não vou ter. Eu não vou chegar nesse nível, entendeu? Não é pra mim. A gente tem isso também, né? Meio que, não, mas ela é estético, é o biotipo dela, não é o meu. Não, mas ela tem um osso fininho. Esse osso largo, a gente escuta muito, né? Eu tenho osso largo. Ela tem osso fininho, por isso que é assim, minhonzinha, não, é porque tem um osso fininho. Músculo, né? Tem músculo, mas é de família, isso é DNA, não veio comigo e tudo mais. E tem crença limitante também, que eu já escutei, que isso vem muito da geração anterior à nossa. Do tipo assim, só sabe ir pra academia. Aí não tá cuidando das outras coisas. É como se estivesse errada em ter aquele momento que você falou, o seu momento, o seu egoísmo. Exato. Pro bom sentido. Então tem pessoas que olham e falam, não, eu não posso me dar esse direito. Não posso. Um luxo, né? É uma crença limitante, né? Sim, porque boicota, né? Sim, com certeza. E aí, assim, na verdade, é bem da gente mesmo, né? De achar que tá fazendo errado em ir. Tá fazendo errado. Nossa, deixando a minha casa. De academia. Tô deixando a minha casa pra ficar na academia, como se não estivesse fazendo nada na academia também. Você tá cuidando da sua saúde, da sua vida, né? A gente vê, assim, o número de pessoas com Alzheimer, porque não treina a perna. O pessoal já vem falando de alguma coisa assim, né? Não vou entrar nesse assunto direito, porque eu também não entendo. Mas, assim, que fala muito. Poxa, se talvez lá atrás tivesse cuidado disso, sem pensar que ia deixar a casa, talvez não tivesse hoje. Nesse nível, nesse nível, exatamente. Então, assim, é um cuidar para não se boicotar, né? Cuidar realmente da cabeça, Sim. porque o corpo vai obedecer, né? O corpo vai... E acho que não se deixar levar pelo que os outros estão pensando, né? Sem porque dúvida. esse é um ponto que boicota também. Com certeza. Mas eu vou chegar igual eu mesmo, chegar na academia, a roupa que eu já uso não é igual o pessoal que tá super bem. Aí você fica, mas eu tô diferente. Aí vira uma crença limitante, então eu não vou. Tudo é motivo, né? Pra você, de repente, não, melhor eu já pensei, gente, olha eu, né? Me expondo aqui no meu programa. Mas eu já pensei, eu preciso emagrecer pra ir pra academia. Já ouvi. Não é? E daí depois você emagrece e continua sem ir, entendeu? Então, ou não emagrece, porque na verdade você não vai emagrecer, mas digo assim, eu já tive esse pensamento de querer me sentir bem em roupa pra ir pra academia, então deixa eu perder primeiro. E nessa você não vai nunca, porque você não perde e também não vai. É engraçado. Ou não vou sozinho, Também. preciso de um apoio ali com outra pessoa, uma amiga, minha amiga deixou de ir, não vou... Não deve ser. Põe um fone, põe uma música que você gosta, foca só ali, ó. Faz um primeiro mês de treino olhando pro chão. Vai te ajudar. Você vai durar um mês, aí você vai continuar. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se você pudesse dar um conselho, Amanda, apenas um conselho, sobre como manter a motivação a longo prazo, qual conselho seria esse? Focar nos processos. O processo é extremamente importante. A gente precisa ser amiga do processo. A gente não pode ser inimiga do processo, porque tem que ser passado. E quanto mais você passa pelo processo, você sente o quão capaz você é. Então, você sente que você é capaz de pegar um peso maior, você sente que você é capaz de atingir o seu objetivo, que às vezes aquele objetivo que você falava, é muito difícil para mim. Não, só não estava sendo buscado da maneira correta, não estava sendo direcionado da forma boa, né? Então... focar nesse processo vai ajudar muito. Perfeito. Respeitá-los, né? Respeitar o processo e tudo mais. Isso é fantástico mesmo. Porque assim, a gente vê que, como eu falei, a gente quer atropelar, né? Atropela. Eu saio atropelando. Quero chegar no resultado. Né? E aí você desanima. Por quê? Porque resultado vai de foco, determinação, constância. Quer dizer, é um processo até você chegar no que você quer. Não é do dia para a noite. E para quem é ansioso, que vive lá na frente, já quer logo o resultado, né? Então, é uma coisa que, de repente, acaba que desmotiva, desanima a pessoa. Sim. E tudo mais. Viver um dia de cada vez, né? Sentir ali um dia de cada vez ajuda muito também. De você entender onde você está... o que eu tô fazendo? Não tô chegando no objetivo. Mas hoje eu fui pra academia. Hoje foi muito ruim. Falei, ruim pra quem? Você poderia estar em casa hoje. Você poderia estar no sofá da sua casa, comendo alguma coisa gordurosa. Você veio. Só pelo fato de você ter vindo, a gente teve um ganho. Então, já venceu. Exato. Né? Um dia de cada vez vai dar certo. E você? Também já passou por algum momento de falta de ânimo, assim, de se sentir tanto profissional quanto pessoal ali, ficou desanimada? Sim, com certeza. Eu sou totalmente adepta à atividade física. Então, eu não só vendo, eu faço o que eu vendo.
Eu amo treinar, amo estar no meio da luta, no tatame. Eu adoro isso. E recentemente eu tive um diagnóstico de depressão e eu pude perceber esse diagnóstico a partir do momento que eu não queria mais fazer isso. Então eu notei que eu não queria ir mais para academia, não queria mais treinar no tatame, aquilo que era meu momento de descontração, meu momento de descanso, acabou sendo um fardo, sabe? Chegava lá, chorava no tatame e eu fortona. Então, esses pontos foram me trazendo para uma realidade que, para mim, foi novo. Uma pessoa totalmente ativa, me vi sem vontade de fazer nada. E isso acabou me tirando um pouco dessa vontade de treinar. Aí percebi que tinha algo errado, algo que precisava ter uma atenção, que a gente põe as coisas para frente, a gente coloca outras prioridades a ser cuidadas. Só que uma hora tudo retorna. Então, nesse momento, busquei ajuda, busquei por um tratamento. E o ânimo, a vontade de treinar, a vontade de se alimentar melhor, foi voltando aos poucos. Então, uma prova viva disso. E a atividade física, ela salva vidas. Porque você se sente vivo quando você treina. Você se sente vivo quando você está num tatame. E você fala, nossa, hoje eu morri. Mas foi para um bom, sabe? Então, você cansou, você suou, você saiu de lá acabado. Você se colocou no seu limite. Você foi embora e você toma um banho. Isso é revigorante. Você se sentir vivo naquela exaustão, sabe? Se sentir capaz, né? Você vê a sua capacidade, você chegou, né? Exato. Venceu mais um limite, né? Isso não, sem dúvida. A atividade, para mim, é isso. Ela muda totalmente a vida das pessoas. E principalmente dessas pessoas que se encontram em momentos ruins. Porque você não é assim, mas você está assim. É. Então, a partir do momento que você percebe isso, você precisa buscar algum fiapo de energia para se levantar e fazer as coisas acontecerem. Ninguém vai fazer por você. Eu ia falar isso agora, tem que partir de você, né? É interessante essa sua história que você comentou agora, esse processo que você teve que passar e buscou ajuda, porque esse é um ponto importante. Tem gente que olha o que está acontecendo e não busca ajuda, né? E é importante, né? Mas hoje isso acabou virou um case seu até com os clientes, né? Porque você vai deparar com pessoas que passam por isso, que estão num processo de depressão ou de desânimo. Tem muita gente hoje com a ansiedade muito atacada, que acaba dando síndromes, enfim. Tem muita coisa, né? Burnout, né? Hoje o pessoal fala bastante, né? Então, hoje você tem autoridade para ajudar um paciente dessa forma, porque você se ajudou dessa forma, né? Você viveu aquilo, né? Exato. Então, o seu trabalho fica muito personalizado. E eu penso exatamente isso. Os planos futuros. Quero fazer diferença. Quero, não só, que nem eu falei para vocês, né? Eu não quero passar treino. Quero fazer diferença. Os planos futuros agora, eu quero desenvolver uma metodologia para pessoas com depressão e ansiedade que não saem de casa. Então, treinos em casa específicos para que a pessoa sinta-se capaz, sinta-se um ponto inicial para se movimentar através da atividade física e depois disso ela ir para a academia, ela voltar para a sociedade, né, de uma forma mais ativa, mais confiante. Então, esses são os meus planos. Como eu vou fazer isso ainda? Um outro podcast. Mas vai ter que voltar para contar. Vai ter já agenda aí, a próximo retorno daqui 6 meses. Mas foi muito interessante. Aqui nessa conversa hoje, eu aprendi várias coisas. Uma delas foi o foco no processo, a disciplina, né? O cuidado, porque acho que hoje a minha visão de malhação tinha muito a ver com profissionais que fazem sempre as mesmas coisas das mesmas formas. Quando a gente lida com alguém que tem um perfil diferenciado que vai me ajudar, a motivação também é trabalhada. Então, buscar um profissional correto, né? Temos hoje aqui uma profissional para isso. Então, hoje eu aprendi muito essa questão de que às vezes as coisas podem sim dar certo,
Eu tinha uma imagem que isso não poderia acontecer comigo, mas pode, desde que eu esteja focada no processo, com essa meta, mas com um profissional qualificado ao meu lado. Então, eu fiquei muito... para mim foi muito importante essa conversa com a Amanda, que me deu uma outra visão sobre a malhação. Exato, uma luz no fim do Uma túnel. luz no fim do túnel. E essa questão da psicologia do esporte, ela trabalhar a minha mente. Isso. Gostei Assim, disso. Nós que começamos o programa porque a gente gosta de conversar. Então a gente passava horas falando, e horas e horas. Agora você escutar que alguém que vai nos treinar gosta de nos ouvir, porque Pronto. é isso. A gente quer conversar. Aí já é, né? Aí já fechou o negócio, né? Porque assim, fala. A Evelyn já tá nós fechando duas. por nós, percebeu, né? Obrigada. Fechamos o negócio. Eu nem sabia Eu disso. falo, ela fala, a gente conversa muito, fala muito. E aí, assim, é importante quando a gente é ouvido também, né? Porque se você vai saindo falando sem parar, é uma coisa. Agora, quando você é ouvido e a pessoa faz um treino, escutando você, escutando o seu limite, escutando até onde você pode chegar ou as formas em que você vai chegar no seu resultado, isso faz toda a diferença. Porque daí você vai mais motivado. Poxa, eu vou treinar hoje, mas ela vai me ouvir, ela vai entender. Ou até mesmo acreditando no acreditar. que você tá me falando. Estão acreditando na sua dor. Poxa, eu comecei a Eu treinar te porque eu tenho uma entendo. dor na lombar. Ninguém escuta. Não, faz isso. Não, ninguém te escuta. Como tá a sua dor hoje, depois de 2 meses de treino? Puxa, não tô nem mais Melhorou. sentindo. Já nem lembra. A pessoa já não lembra mais, Lembrava você da lembra? dor. Você sente a dor, você lembra da dor quando ela tá ali. É. Entende? Então, você ouvir mesmo, você acreditar no que o seu aluno tá falando é muito importante. Sem muito dúvida, é isso, é escutar a pessoa, ter a escutativa, né, que a gente fala, para poder sentir o que a pessoa está sentindo. Lógico, não é todos os dias que nós todos estamos bem para isso, mas quando você consegue filtrar e tirar da pessoa o que ela tem de melhor para entregar naquele momento, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Em resultados, com certeza, Bem né? resultado. Anima a gente, né? A gente fica até com vontade de fazer as coisas. Motiva, é uma Olha, forma. eu só sei que a gente precisava de outro podcast. Com Agora já certeza. chegou ao fim desse. Não. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Amanda, antes de terminar. Há quanto tempo você está trabalhando com isso? Olha, Fê, vai fazer uns 5 anos Como personal. como personal. Mas você já trabalha em academia faz tempo. Faz. Que eu lembro disso. Faz um tempo. Vai fazer uns 8 anos. Não é de 8 ontem, anos. né? Você já tem uma história. Sim. E hoje eu fico orgulhosa de ver como você alcançou tudo isso, né? De ser uma profissional altamente qualificada, não é mais um no mercado. E eu sempre trabalho isso no meu trabalho particular, essa questão da excelência, né? Você ser excelente no que faz, porque você traz autoridade. Então, hoje eu passo isso no programa de saber que honra foi a nossa Sem receber dúvida. uma profissional com qualidade, com alta performance, essa é a palavra do momento, mas principalmente pensando no cliente. E é isso que me cativa, porque você não é fazer por fazer. O resultado vai vir. Vários clientes, a conta vai estar ótima, recebendo super bem. Mas essa gratidão de você fazer a diferença na vida da outra pessoa. Sim. Isso me cativa. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, meninas. Ser Muito humana, obrigada. não é? Ser humana. Ser humana, porque faz a diferença. Como eu falei, o cliente, o seu aluno, ser ouvido faz muita diferença no processo. Então, assim, essa sua visão humana da pessoa, que você não está tratando um número, você não está tratando um peso, um halter, não. Você está tratando uma pessoa que tem uma história, que tem, enfim, né? Tem as dores, tem os amores e tem tudo ali. Então, você cuidar disso, você ouvir isso faz toda a diferença, né? Então, assim, é uma satisfação enorme para nós, para mim conhecê-la. Eu estudei o seu trabalho e falei, nossa, olha que interessante. É diferente. E agora, conversando pessoalmente, é diferente 2 vezes. Que bom, fico muito feliz de poder passar um pouquinho sobre como eu trabalho, como é a forma que eu penso, porque eu acredito que nem todo mundo pense dessa forma. E talvez seja isso que está faltando para o mundo melhorar um pouquinho mais. Ser humano, né? Ser ouvinte. Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês aqui hoje. Teremos que marcar uma próxima, não vai ser? Com certeza. Amanda, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Fê. também. Muito obrigada.